Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre fisiologia capilar. Você já parou para pensar o porquê que é importante estudar esse mecanismo? Então vamos lá. Às vezes você vai atender a uma cliente, ou você vai tratar um cabelo, ou você vai fazer uma química no cabelo, e a gente olha para o cabelo como uma estrutura separada da pele. E aí, quando você vai pesquisar, você vai entrar em cursos, o primeiro tema que está lá, qual é? Pele, né? E por que eu tenho que estudar a pele? Já parou para pensar? Então vamos lá. Vamos entender que o cabelo e a pele têm características muito semelhantes. Aliás, um é um anexo do outro, né? Então, a estrutura que vocês estão vendo aqui é pele. Nossa, mas eu queria muito entender de cabelo. Então, para você entender de cabelo, a gente precisa dar uma passada aqui na estrutura da pele. Couro cabeludo é a região da pele que tem muitas informações que vai ser primordial para entender o comportamento do cabelo num contexto geral. Então, ela é constituída por a camada epidérmica, essa camada mais superficial. Ela é constituída pela camada intermediária, que é a derme, a gente vai dar uma passadinha por aqui, e a tela subcutânea, que é essa terceira camada de pele. Então, vamos entender o seguinte, o couro cabeludo é pele. É uma pele mais complexa do que a gente está acostumado a lidar com a pele de todo o corpo, a qual a gente dá um cuidado, aquela que a gente dá uma hidratada, aquela que a gente dá uma higienizada. E o couro cabeludo, como que fica? Então vamos entender por que essa pele, essa região de pele é a parte mais complexa para o nosso trabalho, do nosso dia a dia e o entendimento dessas estruturas. Então, vamos começar pela camada epidérmica. Então, a camada epidérmica é essa camada mais superficial, aonde nós sentimos esse ressecamento, ou também a gente sente um pouco dessa maciez. Então, a pele, ela é a verdadeira barreira de proteção do nosso corpo contra as agressões externas. Então, a epiderme é a pele que está já no final da sua vida e está sendo descamada, está sendo trocada, está sendo renovada o tempo todo. Mas este processo acontece um pouquinho mais além, um pouquinho mais profundamente. Então, olhando para essa estrutura, nós temos a camada epidérmica com as várias camadas num processo de morte celular, a qual ela vai virando aquela lâmina seca que nós conhecemos. Aqui nós temos a estrutura do bulbo, que nós vemos aqui fora e ela vem se estendendo num bulbo aqui na segunda camada da pele para receber o processo de nutrição. Então, vamos entender que o cabelo, ele é um anexo da pele que deriva da epiderme e ela vem ser alimentada aqui na derme, na segunda camada, aonde nós temos uma área de muita vascularização, de muita informação com os capilares sanguíneos, tudo que eu como, me alimento, as referências quando muda o meu corpo, o estado do meu corpo, que eu percebo que o cabelo já não está com tanta saúde assim, e a gente vai ali entendendo alguns comportamentos. Então, eu vou nutrir esse fio, onde eu vou produzir células que vão se reproduzir e fazer com que esse crescimento aconteça de maneira orgânica, de maneira fisiológica. A segunda camada da pele traz várias informações aqui pra gente. Por exemplo, quando a gente fala de oleosidade. Quem que não está incomodado com a oleosidade da pele, né? Principalmente do couro cabeludo. Eu aposto que, falando de oleosidade, você já deu uma olhadinha no seu couro cabeludo e percebeu, tá oleoso, né? Algumas pessoas reclamam mais, outras reclamam menos. E quem é o culpado disso? Será que tem um culpado? Bom, então, como eu falei, a gente sente aquela maciez na pele, aquela emoliência nos nossos fios. E quem é o responsável disso? É uma glândula que está aqui anexada na segunda camada da pele, a derme, lembram? E aqui ela vai produzir e secretar esse óleo, esse lipídio, esse sebo, cientificamente falando, que é o que a glândula sebácea provoca. Então, essa glândula, a glândula sebácea, ela é importantíssima para manter esse meio emoliente, esse meio macio e principalmente
oclusivo, porque ele vai fazer a retenção de água necessária que a sua pele e o seu cabelo precisam. Então é muito importante. Então, ter o couro cabeludo oleoso não é um problema como você imagina. Então a glândula sebácea, ela está aqui responsável por isso e vai secretar o óleo nessa estrutura superficial do couro cabeludo, e provavelmente é isso que você está sentindo aí na sua pele. Ela não trabalha sozinha. Então ela tem um outro anexo aqui, que é a glândula sudorípara. Essa glândula sudorípara, o nome já diz, suor. Então ela vai fazer aquele processo de transpiração. Quando o seu corpo está muito aquecido, você não transpira, está lá na academia treinando, o seu corpo está transpirando. Por quê? Ele entra numa fonte de atrito ali, numa situação de atrito, esquenta muito o teu corpo e ela vai funcionar como termorreguladora. Isso quer dizer o quê? Ela vai fazer com que seu corpo esfrie. Então ela é uma estrutura que vai evitar esse impacto que o calor vai provocar aí na sua saúde. Então ela funciona como termorreguladora, essa função do suor, mas também, nós estamos falando do quê? De couro cabeludo, não é? Então, no couro cabeludo ela vai atuar junto com a secreção da glândula sebácea, aquele sebo incômodo que você não gosta, e os dois vão formar um produto que é a hidratação natural que a gente já tem aí. A junção da glândula sebácea, do produto da secreção da glândula sebácea e da glândula sudorípara, formam um produto chamado manto hidrolipídico. Olha a hidratação natural da vida. Esses dois produtos, secretados pelas essas duas glândulas, vai trazer essa umectação, essa emoliência, essa naturalidade de maciez que você sente tanto na sua pele quanto no seu cabelo. Mas, por que no meu couro cabeludo é muito mais oleoso do que na minha pele normal, do restante do meu corpo? Porque nós temos uma concentração de glândula sebácea e glândula sudorípara muito maior no couro cabeludo. Eu tenho ali folículos pilosos, que daqui a pouquinho eu chego lá, e aí eu vou te explicar melhor por que tem essa concentração maior nessa região. Então, olha aqui. Eu tenho a pele, as glândulas trabalhando e ela produzindo aí a sua hidratação natural, formando este produto para fazer o cimento da cutícula. Quando você percebe que o seu cabelo está muito ressecado e ele tem essa região mais próxima da raiz, você percebe que ela está sempre muito mais macia do que a relação do seu comprimento e pontas. Não já percebeu? Sinta aí, faz o exame. E aí, por quê? Esse cabelo mais comprido, nesse caso no meu desse lado, ele vai ter uma vida. Já perdeu por questão climática, já perdeu esse lipídio natural por questões de higienizações, já perdeu por questões de químicas, porque eu sou colorida. Então, por vários fatores, eu vou perdendo essa hidratação natural. E quando você percebe que essa raizinha está mais macia, é porque ela está com as suas propriedades íntegras, né? E aí eu não percebo esse dano, essa perda desse tratamento natural. E aí eu vou recorrer para as devoluções cosméticas que a gente vai evoluir aí no decorrer das nossas formações, tá certo? E aí, a característica que eu sinto um cabelo quando eu tenho todo o meu lipídio, as minhas cutículas estão todas acomodadas, aí eu sinto o quê? Aquela maciez gostosa, né? Aquele cabelo bem macio, bem hidratado. Todo esse produto tem a capacidade de reter umidade, de reter o lipídio, para sentir todo esse sensorial que você gosta, que eu gosto também, obviamente, né? E quando eu tenho perda desse lipídio, olha o que acontece. Aí você passa a mão no cabelo, aquela aspereza. E essa aspereza é representada, que nessa imagem aqui de microscopia a gente consegue ver perfeitamente, a gente consegue perceber a falta de compactação dessa cutícula, sendo que assim eu vou ter elas arrepiadas e eu não consigo ver isso a olho nu, obviamente, mas eu consigo sentir no meu sensorial. Aquela aspereza que você está sentindo, o teu cabelo está com alguma falta de algum ingrediente que vai fazer com que elas se compactem novamente e tenha a sua condição cuticular preservada. Ou seja, vamos entender então que a cutícula é o telhado daquela casinha, então ela vai fazer toda essa proteção, são várias camadas, eu faço essa proteção e a partir daí eu tenho um córtex preservado, ou seja, o interior da minha casinha, o interior do meu fio de cabelo
mais preservado. Então, nós já nascemos com todas essas estruturas prontas, porém a gente vai perdendo, como eu falei, no meio aí que eu coloco esse cabelo. Então, falando de estrutura, como que esse fio está aqui acomodado, aí falando de folículo piloso, ou melhor dizendo, folículo pilosebáceo. O folículo piloso é, propriamente dito, a forma, a casinha aonde o fio de cabelo é constituído. Então ele nasce, ele cresce, fica hospedado nessa estrutura até a sua queda, a sua renovação. Sim, o cabelo tem um ciclo de vida natural que ele se renova. E aí eu tenho o que aqui? A epiderme, a camada mais superficial, como eu falei para vocês, o couro cabeludo, isso que a gente percebe aqui fora, que está na fase de descamação constante, né? Nós temos a derme, que é a camada intermediária, onde eu tenho muita vascularização, muita concentração de colágeno ativo ali. Eu tenho as glândulas que são muito importantes para a produção dessa hidratação natural, que são as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, como eu já falei para vocês. Ela está saindo aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho essa estrutura. E eu tenho a estrutura do folículo piloso, que ele é constituído pelas bainhas de células internas e externas, que constituem aí processo de mitose o tempo todo, produzindo esse ciclo natural do fio de cabelo. Então, é orgânico, essa produção capilar, ela vai acontecendo enquanto você dorme no seu dia a dia, o tempo todo o seu cabelo está crescendo, e esse lugar de células vivas, de mitose ali se multiplicando, vai fazendo o seu crescimento acontecer ali com uma fibra saudável, né? Este fio, ele pode ter ali várias características, né? A depender muito, você já deve ter ouvido falar, sua mãe tem cabelo mais fino, sua avó tem cabelo mais grosso, sua avó tem cabelo ondulado, sua parente tem cabelo liso, e na mesma família tem várias características. Aí a gente está falando de miscigenação, mas quando a gente fala de ciência, aqui nós temos o formato do folículo piloso. Então, só voltando aqui um pouquinho, quando a gente volta aqui um pouquinho, a gente tem uma estrutura aqui que é a saída do fio de cabelo, nós chamamos de ósteo. Este folículo, ele vai determinar geneticamente, então, a forma que o teu cabelo vai ter. Então, nesta estrutura, à medida que esse fio, a curva que ele vai fazer aqui vai determinar a característica dele. Aí já não é muito do que a gente quer, é muito do que você está envolvido aí geneticamente falando, né? De como o seu fio foi misturado e quais heranças genéticas, melhor dizendo, você foi constituído aí. Então, nós temos aqui a característica do fio liso para levemente ondulado, que é onde eu tenho um ósteo, ou seja, a saída ali do anexo cabelo para o externo, para a área externa, do interno para o externo, aonde eu tenho esse folículo mais redondo. E aí eu tenho uma estrutura com células ativas aqui, e esse fio sai totalmente cilíndrico na sua fisiologia natural. E aí eu tenho, de fato, os cabelos que são mais tendenciosos para os asiáticos, para os indianos, aquele cabelo liso. Como consequência disso, eu tenho uma tendência maior a camadas cuticulares. Então, cada fio tem ali, é determinado por uma quantidade específica de cutícula. Quanto mais grosso o fio, maior é a quantidade cuticular que ele tem, ou seja, um cabelo com tendência mais resistente, certo? E aí, no próximo momento, eu tenho aqui o cabelo caucasiano. Percebam que ela é uma estrutura levemente ovalada, ou até um pouquinho mais ovalada, também com a sua constituição celular, e as características são parecidas, são fisiológicas, mas o que muda é o formato que esse folículo vai levar para ter uma estrutura de fio aqui fora. Então, o fio ovalado, ele já vai ter fios aí que nós chamamos de caucasiano, vem com essa característica, uma raiz mais lisa e uma ondulação maior por comprimento e pontas, porque eu tenho uma leve curvatura neste folículo, no seu ósteo, aqui, quando esse fio vai sair para o seu meio externo. E quando nós temos aquele folículo mais elíptico, mais achatado, mais apertadinho, e aí, como será que fica?
A minha característica, por exemplo, um fio mais curvado, um fio bem torcido. É como se nós pegássemos, eu acho que você vai se identificar, aquela tesourinha para fazer o fiozinho, o fitilho do embrulho do seu presente de aniversário, você dá aquela pressionada e puxa. Então ele vai se torcendo. E com isso, eu vou ter nesse fio de cabelo, um fio de cabelo mais seco, por característica, porque eu já não tenho uma liberação sebácea muito mais avantajada como neste caso. Então eu tenho um fio de cabelo aqui com uma dificuldade na distribuição dessa oleosidade natural. Então, por característica, um cabelo mais seco. Então, consequentemente também, uma pouca camada cuticular, um cabelo mais fragilizado. Então, se enganou quando você pensou que o cabelo crespo era um cabelo mais resistente da vida, né? E não. O cabelo crespo é um cabelo mais fragilizado por mudanças nessas características por causa da sua própria fisiologia. Tudo bem? Ótimo. Seguimos aqui, então, para uma imagem bem complexa, né? Nossa, Iô, você falou que ia facilitar meu entendimento, mas eu vou te facilitar sim. Então, veja bem, aqui é uma estrutura para você entender que o cabelo não é nada, algo simples, né? O cabelo, ele é química, né? Então, ele tem sua complexidade na sua própria formação. Então, olhando de dentro para fora, como se nós pudéssemos abrir esse cabelo e olhar lá dentro, se nós pudéssemos fazer isso a olho nu, nós temos aqui uma estrutura desde o primeiro cordão de formação da própria fibra para a formação da queratina, certo? Então, a estrutura do cabelo, ele vai te trazer desde dentro, às vezes você fala, não entende porque que o cabelo está quebrando, porque que o cabelo está fragilizado, e quando o ataque químico já passou por todas essas barreiras e danificou a nível de ruptura mesmo, a nível de quebra. Então, olhando para essa imagem, eu vou conseguir entender o primeiro cordão de alfa-hélice de proteína, eu vou formando essas cordas de proto, de micro e macrofibrila. Então, eu vou formando de fato o córtex, né? Formando de fato a estrutura de mais resistência de proteína deste cabelo. Então aqui, através disso, eu tenho as proteínas que são ricas em enxofre, que é muito responsável também pela força e resistência do nosso cabelo. Aqui nós temos o complexo da membrana celular, aquele famoso CMC, que você vê muitos cosméticos por aí, muita informação sobre esse fluido. Então, para conectar esses cordões de hélice queratina, para formar a proteína e ela ser uma proteína flexível, eu preciso deste complexo, desse cimento interno para fazer essa fibra ser elástica. Quando você percebe que o cabelo estica e volta e ele não rompe, eu estou com essa cimentação fazendo a composição desses eixos de proteína dentro do cabelo. E é por isso que o cabelo se torna essa estrutura forte como você conhece. E aí, chegando na parte da cutícula, nós temos então o quê? O grande telhado, que vai cobrir toda essa estrutura de força que é importante para manter a saúde do cabelo. Então ele vem formando as camadas cuticulares e olhando essas camadas dentro para fora, as constituições de cutículas mais endurecidas. Para quê? Para formar realmente, de fato, aquela força que o cabelo precisa. Então, o cabelo ele é forte de dentro para fora ou de fora para dentro? Ele é mais forte de fora para dentro. Então, a cutícula está aqui, ó, fazendo aquele escudo de proteção, protegendo, de fato, a estrutura desse complexo aqui de fio de cabelo. Então, aqui, a endocutícula é essa primeira mais molinha, a exocutícula, tem duas etapas de exocutícula onde eu tenho mais concentração de cistina, de cisteína, de enxofre, que daí eu entro numa outra aula mais de química para vocês, para esse vídeo não ficar tão grande. E a epicutícula, que é essa camada de cutícula mais externa, que é a primeira que sofre ataque nas químicas, e aí ela tem uma concentração também de força para suportar todo esse dano que o cabelo tem. Então, do que eu preciso entender de tudo isso, Então, o cabelo ele é constituído por 3 estruturas básicas. Cutícula, a parte mais externa, o escudo de proteção, onde eu tenho várias camadas a depender da textura desse cabelo, ok? E eu tenho também... só lembrando, essa cutícula ela é conectada por um lipídio importante, que nós já falamos aqui, né, que é o 18-MEA, ou como numa maneira mais científica, ou no próprio manto hidrolipídico, que é aquele lipídico natural que eu falei lá no início da aula, lembra? Então,
para manter essa cutícula conectada, macia. E aí nós temos o córtex, que é onde tem todo aquele emaranhado de proteína. Então ela é formada por vários cordões de hélice proteína, que vai formando a queratina, aquela força, aquela resistência que nós sabemos. E a medula, que é o núcleo, o interior, o meio do fio de cabelo. Por que nós não falamos tanto da medula? A medula ela é muito encontrada em alguns animais, então o pelo humano, nem todos os cabelos do pelo humano vai existir a medula ali. Então por isso que não é uma fonte, mas existem estudos que mostram que a medula representa a força e a resistência. E lá naquele cabelo oriental que eu te falei, aquele cabelo mais liso, do folículo piloso mais cilíndrico, nesses cabelos a gente encontra bastante. Já no meu, não encontra tanto não. E aí, tudo isso, a gente para pensar que o cabelo também tem o seu ciclo natural de vida. Lembra que eu falei? É fisiológico. Então, tem o período que o cabelo vai crescer, tem o período que o cabelo ele vai perder essa atividade ali de crescimento, mas ele fica ali hospedado no seu folículo piloso até vir um novo pelo. Esse fio que estava estacionado, que já estava na sua vida, no seu ciclo de vida completo, ele vai cair e ele vai dar lugar a um pelo novo. Então, nesta imagem, aqui é muito claro, eu gosto muito dessa imagem porque mostra muito esse esquema de como isso tudo funciona. Então, o cabelo ele pode crescer num período aí de crescimento por até 7 anos, né? Então ele cresce, existem crescimentos excepcionais. Depois a gente entra num que nós chamamos esse período aqui de fase anágena. Então é um ciclo anágeno acontecendo ali, onde o cabelo está crescendo, está em atividade, as células estão funcionando, tá tudo bonitinho. Num período ali entre até 4 semanas, 10% do total desses fios na sua cabeça, uma média, ele vai estar entrando em fase de repouso, né? Que nós chamamos de catágena, tá? Então essa fase, ela vai estacionar, vai perder atividade aqui, ou seja, vai parar de receber nutrição aqui, então seu cabelo não vai cair todo, ele vai cair um percentual, aquele que você percebe na escova, aquele que você percebe quando passa a mão no seu dia a dia, é uma queda considerada normal, porque ele está se renovando. Logo, você já vê outros fios ali caindo, e eles não caem do mesmo lugar, eles vão caindo aleatoriamente, porque eles estão, enquanto uns nascem, outros crescem, e esse é o ciclo, tá? A partir das 4 semanas já começa uma nova invaginação, que é o termo quando o cabelo começa a voltar no seu processo mitótico. Ele vem aqui e vai começar a produzir um novo folículo, um novo fio, e ele vai empurrar aquele que estava antigo, dando lugar aos seus baby hairs, aos seus cabelinhos novinhos. Então, é um ciclo que é muito natural. Então, não se assuste quando seu cabelo começar a cair de uma maneira organizada. Se cair bastante, tá percebendo uma queda, procure um médico para avaliar o porquê. Lembra que somos nós que nutrimos o nosso cabelo? Então, anota aí. O cabelo, ele é um marcador de saúde. Então, se você percebeu que está caindo muito, houve alguma mudança no seu dia a dia, na sua vida, seu cabelo está caindo muito, procure um médico especialista para ele te fazer alguns exames e entender o porquê que está caindo de maneira tão excessiva. Combinado? Ótimo. Aqui a gente só simplificou. Acredito que você aí já deva ter ouvido falar das 3 fases: anágena, catágena e telógena, que é quando o fio cai, de fato. E aqui, nossa, mas você está complicando minha vida. Veio uma outra fase, né? E que fase é essa? Essa fase do desprendimento é uma fase que nós chamamos de fase exógena. É uma fase onde o cabelo de fato cai. E por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês nesta aula? Lembra que eu falei que esse ciclo acontece naturalmente? Ótimo. Então, caiu alguns fios, 10% do meu total, tá nascendo novos fios, mas aí você percebeu que tá só caindo e não tá nascendo novos fios. Então, essa nova fase, ela é uma fase de atenção. Nós podemos avaliar da seguinte maneira: se está caindo, só caindo e não está nascendo cabelos novos, eu vou dar início a uma alopecia. O que é alopecia? É uma queda total ou parcial dos cabelos. Então eu posso cair, esses fios podem cair em mais excesso por algum momento,
e voltar à produção normalmente. Então, tudo merece uma avaliação do tricologista. E logo em breve a gente vai ter aula de tricologia para explicar para você essas patologias causadas aí no sistema capilar, combinado? Então, aqui é uma fase de atenção, por quê? Essa fase exógena pode ficar somente um folículo vazio. Ó, não tá nascendo outro fiozinho aqui. E aí eu posso ter essa característica de uma alopecia que pode ser parcial ou ela pode ser total. Então merece uma atenção neste momento. Por isso que é importante conversar muito com o seu profissional, com o seu cabeleireiro, observar, se auto-observar e identificar a tempo, porque existem tratamentos que a gente pode ativar de novo esse folículo e ele começar a produzir fios saudáveis e fortes, tá certo? Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui para você ter essa atenção no seu dia a dia com o seu cabelo. E aí, lembra que eu falei que o cabelo é química? Eu vou falar de umas palavras difíceis agora. Um pouquinho mais complicadas, mas eu juro que eu vou facilitar. Então, olha só. Nós temos aqui a estrutura química do fio de cabelo. Parece uma minhoca estranha, né? Com um monte de letrinha. Mas eu vou explicar para você, porque o meu objetivo com você é facilitar a informação, não é? Então, vamos lá. Quando você faz uma escova no seu cabelo, vamos supor, eu vou fazer uma escova no meu cabelo que tem uma textura bem crespa, certo? Ótimo. E aí, eu molho o meu cabelo. Quando eu molho, vocês vão ver, vou despentear aqui para vocês verem, ó. Olha o tamanho que tá o meu cabelo. Mas aí ele encolhe, ó. Porque o meu cabelo tem todas essas estruturas aqui. Quando eu molho, eu vou mexer numa ligação química dele. Quando eu molho, as cacheadas que estão aí estão se identificando comigo, né? Eu tenho certeza. Então, ó, molhou, o meu cabelo vai ficar comprido. Nossa, já quero cortar. Tá muito comprido. Se eu faço uma escova com o secador e uma escova redonda, eu vou alisar ele. Ele vai ficar aqui, mais ou menos. Imagina eu com esse cabelo desse tamanho. Não combina, né? Não dá. Então, eu gosto do meu cabelo crespo. Tudo bem. Mas eu preciso entender que quando eu molho, eu já mexo numa alteração química do meu cabelo. Então, eu vou mexer na primeira ligação, que é a ligação de hidrogênio. É uma ligação fraca. É uma ligação que tá ali, mas o fato de eu molhar o meu cabelo, eu já altero ela. E quando eu fiz minha escova para um evento, uma festa, enfim, fui lavar novamente, o meu cabelo volta para sua condição normal. Então ele não é uma quebra definitiva e não é uma transformação definitiva, mas o fato de eu molhar o meu cabelo diariamente, eu altero uma ligação química importante, que é a ligação de hidrogênio. Beleza? E aí, tem outra ligação aqui que nós chamamos de ligação iônica ou ligação de salina. Vocês vão ver em algumas literaturas aí. Essa ligação já é uma ligação quando você fala assim: eu preciso de um produto acidificante. Por que será que eu uso um produto acidificante? Então, ele já mexe numa função de abertura de cutícula. Então, ele vai mexer no abre e fecha da cutícula, como popularmente você conhece. Nós chamamos como entumecimento. Então, essa característica, essa ligação, ela já altera uma função química de cabelos mais secos, cabelos mais hidratados, cátions e íons, positivos e negativos. Quando eu uso um shampoo alcalino, eu vou dar uma entumecida nessa cutícula, eu vou dar uma inchada. E quando eu uso um condicionador, eu vou usar uma carga positiva e eles vão se equilibrar ali e vai normalizar essa condição. Então percebe que os cuidados do seu dia a dia já mexe com alguma alteração química do cabelo? É importante, né, a gente revisitar esse conhecimento. E aí, quando eu faço transformações mais profundas, eu vou mexer numa ligação que é mais interna do fio de cabelo, que é a ligação de sulfeto. Essa ligação de sulfeto, ela tá diretamente ligada às conexões de enxofre, ó. O Szinho aqui é enxofre. Então, esse enxofre, ele é responsável pela ligação de força e resistência. E aí, quando eu interajo com alguns alisantes, com o pó descolorante, que você, fiz mecha, meu cabelo quebrou. O pó descolorante, ele vai fazer uma agressão muito profunda, porque ele precisa clarear de dentro para fora o seu cabelo, concorda? E aí ele vem destruindo ou agredindo de alguma maneira essa ligação. Então o seu cabelo fica mais esticado, fica mais elástico. Aí eu perco, de fato, a propriedade de elasticidade que o cabelo tem de ir e voltar sem romper. Então,
as minhas práticas diárias sejam naturais, através dos radicais livres, através das minhas práticas diárias, dos processos térmicos, químicos que eu faço, eu altero essa estrutura, trazendo aí um dano para esse cabelo. Então qualquer coisa que eu faça, meu cabelo vai ser danificado? Sim, em menor ou maior grau, você vai danificar o seu cabelo. E aí a gente precisa entender, no futuro, numas próximas aulas, eu vou trazer dicas de como você tratar cada condição, tá bem? Então, seguimos. Olha só, e quando a gente fala desse tipo de agressão, a gente precisa entender as propriedades que esse cabelo tem. Então, olha só, o cabelo liso, ele tem uma característica de couro cabeludo mais oleoso. No caso dessa primeira imagem aqui, como você está visualizando, ela, tecnicamente, lembra daquela oleosidade natural? Ela vai deslizar de maneira mais facilitada. E normalmente as pessoas de cabelo liso passam mais a mão nesse cabelo. E essa oleosidade se distribui de maneira mais uniforme. E eu posso levar ela até para um pouco mais abaixo dos fios, trazendo essa característica de que a cliente fala, e você que não é profissional cabeleireiro deve também já ter falado em algum momento. Ah, meu cabelo é oleoso, né? Será que o cabelo é oleoso ou é o couro cabeludo que é oleoso e eu arrasto essa oleosidade para o comprimento e pontas? Então, o cabelo liso tem essa facilidade de deslizar, então eles têm uma tendência, entendam, uma tendência, não é uma regra, uma tendência de ter um fio mais pesado, mais aglutinado, mais oleoso. Então ela vai ter uma necessidade de mais higienização, de lavar com mais frequência, porque o óleo é incômodo. E se eu não higienizar direito essa quantidade de óleo, eu posso ter alguns problemas fúngicos até no couro cabeludo. Então é analisar e entender qual é o teu tipo, tá bem? Então, o cabelo liso, a gente já sabe que ele desliza mais esse óleo e ele pode trazer essa característica de mais peso, né? E vamos ter uma aula de shampoo também específica para você entender. O caucasiano já é aquele couro cabeludo que nós chamamos de couro cabeludo, de tipo de cabelo mais de aparência normal. Por que normal? Não que os outros sejam anormal, eu também nem gosto dessa palavra de cabelo normal, mas é o que se conhece no mercado. Então, é aquele couro cabeludo e fio, de maneira, ele tem uma harmonia na distribuição de sebo, na distribuição oleica, na distribuição do manto hidrolipídico. Então, ele já vai distribuir de maneira mais uniforme essa produção sebácea, um equilíbrio ali de produção de sebo, beleza? Quando a gente vai para os cabelos mais ondulados e crespos, aí eu tenho aquela dificuldade dessa liberação acontecer. Então, eu tenho cabelos que são classificados como secos. Então, quando a gente fala de fio de cabelo seco, é próprio dele. Ele não é um cabelo que foi danificado por química, ressecou por alguma coisa. O tipo seco é aquele que eu já não tenho uma liberação sebácea natural ali. E ele tem uma característica mais seca. Então, entendendo os tipos de cabelo, a gente já começa a perceber qual é o caminho que eu preciso seguir para um tratamento. E aí, entender de pH faz sentido nesse momento, né? Então, o fio de cabelo, acho que você já deve ter procurado numa gôndola ou em alguns produtos a estipulação ali escrito qual é o valor de pH que tem esse shampoo, que tem essa máscara, não é, que tem esse produto para que eu possa usar. Então, é importante a gente entender que o fisiológico do cabelo, em níveis normais, ele tem um pH de 4,2 a 5,8. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um equilíbrio de compactação cuticular, eu tenho aqui um cabelo com toque macio, eu tenho a entrega dos meus lipídios aqui formando esse cimento que conectam essas cutículas, como a gente falou nesta aula. Então eu tenho aqui uma condição ideal, né? Mas vários fatores, conforme a gente veio conversando até aqui, alteram esse pH. E aí eu tenho uma sensação de aspereza, que é aquela característica mais áspera mesmo. Então, cabelos com brilhos, essas cutículas devem estar aqui fechadinhas, e cabelos mais danificados, eu tenho essa tendência de cutículas expostas, perda de propriedades internas do cabelo, pouca absorção do tratamento que você está usando, e aí precisamos depois equilibrar qual é o tratamento de fato que você precisa. Então vamos lá, pessoal. Falando nisso,
Nós falamos dos tipos de cabelo e agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de couro cabeludo, um foco total no couro cabeludo. Então, vou abrir algumas imagens aqui para você e aqui nós temos, de fato, esse couro cabeludo. Qual é a característica? Olha, pouca oleosidade, um equilíbrio, não vejo aquele brilho, não vejo o solto. Você percebe que esse fio é solto, ela balança para cá. É um equilíbrio de liberação sebácea. Então, é o que nós consideramos que você deve já ter ouvido falar, tipos de cabelos normais, ou seja, tem uma liberação sebácea equilibrada, beleza? E aqui a gente vem para um couro cabeludo oleoso. Olha que pesado. Aglutinado, aquela característica de sujo, e essa característica de cabelo não é bem cheiroso, porque o produto de glândula sebácea e da glândula sudorípara não são cheirosos, então eu preciso já fazer um equilíbrio aqui. Na aula de shampoo a gente vai falar um pouquinho sobre as características do shampoo para equilibrar essa glândula. Aqui nós estamos falando de um couro cabeludo onde os fios se foram por conta de alguma situação, uma característica de um eflúvio telógeno, caiu muitos fios ali nessa região e vem cabelinhos muito finos aqui. O tipo de cabelo seco, que ele precisa naturalmente dessa liberação, dessa hidratação natural que nós falamos, ele vai precisar um pouquinho mais de atenção em relação a essa reposição lipídica e hídrica, porque naturalmente ele já é comprometido, então eu preciso trazer essa emoliência cosmética para esse tipo de cabelo. E a caspa que te incomoda tanto, né? Então a caspa é uma descamação acelerada que vai trazer esse desconforto, vai trazer por algumas vezes algum tipo de coceira, e lá na aula de tricologia a gente vai falar um pouquinho como tratar essa disfunção do couro cabeludo, tá? E quando nós falamos de característica de dano, então vamos observar aqui essas imagens, ó. Um cabelo que nós consideramos normal, saudável, não passou por nenhuma química, ele tem a estrutura ok, a ondulação tá perfeita. Aqui a gente já tem um cabelo danificado, com alguma característica de ressecamento nas pontas. Por quê? E não por química, um cabelo que nós chamamos de cabelos fragilizados. Então, entenda, o cabelo fragilizado é diferente do cabelo quimicamente processado. Sim, porque fatores metabólicos, fatores nutricionais vão deixar esses cabelos nascerem enfraquecidos. O nosso cabelo é o que nós nos alimentamos, então nós precisamos de fonte de energia, de proteína, de vitaminas para nutrir esse cabelo de dentro para fora, que agora você já entendeu esse mecanismo, não é isso? Então aqui, cabelos fragilizados, quebradiços, embaraçados, enfraquecidos, por conta de vários fatores, principalmente nutricional, que corrobora com essa característica. Aqui nós já temos cabelos de praia, cabelos desgastados por conta de fatores externos e coloridos, né? Cabelos mechados e cabelos principalmente aqui, ó, grossos e coloridos. Então nós temos aí os cabelos que são ressecados por alguma característica natural, secos por alguma característica natural, e os ressecados e danificados por fatores químicos ou térmicos ou fatores que eu coloquei esse cabelo em situação de muito dano e que vai alterar lá naquela ligação interna, na ligação disulfídica que nós comentamos anteriormente, né? Então aqui a gente já começa a entender qual é a característica desse cabelo de dano, qual é a característica natural que ele deveria ter, e nos próximos momentos a gente vai falar para vocês sobre como tratar. Quais são as características de shampoo? Quais são as características de condicionadores? Quais são as características que influenciam para a saúde capilar? E nas aulas de tricologia, entender esse sistema de dentro para fora. Então é muito importante que você acompanhe as nossas redes para as próximas aulas. Até lá!